Olá! No programa de hoje iremos falar sobre uma profissão bastante concorrida e bastante desejada pelos estudantes. É o jornalismo. Em um bate-papo com vestibulandos, vamos falar sobre o curso, sobre a profissão, sobre o mercado de trabalho e dicas para você saber qual é a sua. A escola não passa o que é melhor para a gente fazer, para a gente ter uma opinião antes de escolher. O jornalista, ele sai diariamente atrás do que ele não tem. No jornalismo você tem um currículo muito aberto. O jornalista, é claro, ele está sempre buscando a verdade. O jornalista tem um papel muito de mobilizador. Eu estou no Centro de Ensino Médio da Asa Norte de Brasília e vou conversar com alunos de terceiro ano. Oi! Que, como você, pode estar na dúvida de que profissão escolher. Afinal de contas, né, são tantas opções. Vamos para o nosso papo? Vocês acham que com a idade que vocês estão, entre 16 e 17 anos, vocês já estão prontos para escolher uma profissão? Eu acho que não, porque na verdade, nessa idade, a nossa cabeça está passando por várias mudanças, a gente fica muito confuso. Existe uma pressão em cima da gente, então a gente acaba procurando o que se encaixa, mas a escola não passa o que é melhor para a gente fazer, para a gente ter uma opinião antes de escolher. Eu vim para a UNB assistir aula. Eu assisti aula de jornalismo aqui na UNB, sendo aluna do cursinho, eu coloquei para os professores que eu estava interessada em fazer jornalismo e que eu gostaria muito de trabalhar essa questão e de ver como é que funcionava o curso. Bom, então, pelo jeito, algumas pessoas já escolheram que profissão vão querer fazer no futuro. Alguém já escolheu alguma profissão? Sempre gostei de jornalismo e eu acho uma profissão muito interessante, né? Nisso que a gente está passando da guerra, o que seria de nós sem os jornalistas? Nós não estaríamos a par do que está acontecendo. Eu acho uma profissão fundamental para a humanidade, para a sociedade que a gente vive hoje em dia. O jornalismo ele é muito importante na vida porque a gente fica sabendo do que está acontecendo no Brasil, no mundo. É uma profissão que ela abrange muita coisa, tem um universo muito amplo, é uma coisa bem, assim, muito interessante. O jornalista, ele sai diariamente atrás do que ele não tem, ou seja, ele sai num desafio de buscar o que ainda ninguém conseguiu. Esta é uma profissão de desafio. O que vocês esperam de uma faculdade de jornalismo? O que eu creio que eu vou obter nesse curso é muita prática. Eu até perguntei para pessoas que estão fazendo. Eu espero que tenha muita prática, né? A teoria é importante, mas a prática eu acho que é tudo. Ah, legal. Então vamos conhecer a Faculdade de Comunicações de Brasília? Roda VT. A Universidade de Brasília conta hoje com cerca de 600 alunos na área de jornalismo. O curso, que existe há 40 anos, possui atividades teóricas e práticas, com laboratórios e redações. A gente tem radiojornalismo, né? A gente tem telejornalismo também. E tem o jornal Laboratório Campus, que já é um jornal de muitos anos, já tem uma tradição. E cada semestre, no caso do meu semestre, no sexto semestre, a gente fica responsável por esse jornal. É um trabalho muito legal, porque a gente faz desde o começo do jornal até a impressão fica a nossa responsabilidade. Não é apenas da prática que se sustenta o curso de jornalismo. Na verdade, a teoria é essencial para a formação ética e moral do aluno. Nós temos um conjunto de disciplinas introdutórias, temos disciplinas básicas e depois disciplinas técnicas, disciplinas laboratoriais e você tem o coroamento do curso, que é com um projeto experimental em que o aluno pode desenvolver durante 6 meses uma experiência própria, singular e uma contribuição até pessoal à área, ao campo ao qual ele vai se dedicar profissionalmente. Eu queria saber quais são mais ou menos as matérias que são ensinadas na faculdade. No jornalismo você tem um currículo muito aberto, você pode puxar matérias de outros departamentos, que eles querem te dar, que você abra um pouco o seu leque, que você tenha uma visão geral do que você vai cobrir depois no futuro. Se você sonha em ter uma rotina de trabalho tranquila, sem fortes emoções e quer sempre estar tratando de um mesmo assunto, esqueça a profissão de jornalista. Na maioria dos casos, o repórter está a cada matéria em um lugar diferente e falando de assuntos variados, desde a Copa de 70 até a guerra no Iraque. Esta é uma profissão
de desafio. Mas, ao mesmo tempo que é uma profissão de desafio, é uma profissão que mobiliza muito a pessoa. Então, eu diria que realmente não é uma profissão para pessoas acomodadas. É uma profissão para as pessoas inquietas. Quem quiser sossego, não venha para o jornalismo não, porque o jornalismo não é uma profissão de sossego, é uma profissão de muita inquietação. Então, ele pode estar aqui e amanhã está no Iraque, amanhã está na guerra. Antônio Machado é jornalista há 15 anos. Ele se dedica a fazer reportagens de rua. Dentre todas as emoções já vividas por ele por causa da profissão, ele conta um pouco de sua experiência. Eu já cobri jogos de futebol, já entrevistei artistas, jogadores esportistas, políticos. Conheci a Amazônia, né? Pude sobrevoar a Amazônia, que era um sonho meu de criança, e consegui concretizá-lo por causa da minha profissão de jornalista. Eu queria trabalhar na área do meio ambiente, porque eu acho que é uma área muito importante. Eu queria fazer várias viagens e para a parte de turismo, principalmente, assim. Na minha área, sim, eu trabalharia com lazer. E além do rádio, da TV e do jornal impresso, você tem alguma ideia se pode ter alguma outra área? Muitas dúvidas, né? É o que você vai ver agora. Roda VT. É de conhecimento comum que com o jornalismo você pode trabalhar somente em 3 áreas. TV se tiver presença, rádio se tiver uma boa voz e jornal impresso, certo? Errado. Existem sim estas áreas, mas além destes fascinantes meios de comunicação, tem uma forma diferente e pouco explorada pelos jornalistas. São as chamadas agências de notícias. Hoje nós temos um campo vastíssimo, que é o trabalho de comunicação social para as organizações, para o terceiro setor, para as ONGs. Sabe? Nós temos o jornalismo de assessoria tanto de organizações, quanto de empresas, quanto de parlamentares, e quanto de assuntos. Há jornalistas que se especializam no assunto, escrevem livros sobre aquele assunto, pesquisam intensamente um assunto e tornam-se autores de determinado assunto. A ANDI, Agência de Notícias dos Direitos da Infância, é um exemplo disso. Aqui, o jornalista tem outras funções. Além de escrever, ele pode também batalhar por um ideal. Através das pautas, ele incentiva outros jornalistas a abordarem temas de seu interesse. Só para se ter uma ideia, milhares de matérias são produzidas semanalmente por conta do incentivo que a ANDI fornece às redações de todo o país. Aqui na ANDI, o jornalista tem um papel muito de mobilizador. Ele auxilia a imprensa a estar pautando as temáticas da infância e da juventude no Brasil. Então, ele também apura, ele também desenvolve trabalhos de pautas, de reportagens, de análise de mídias, mas está muito aqui para mobilizar a imprensa a estar promovendo nas redações os direitos da criança e do adolescente. Eu queria saber como uma reportagem é feita. Eu queria saber, assim, na questão assim, de trabalho. Quando você se forma na faculdade, se você já está empregado ou não. Eu gostaria de perguntar, assim, para você que é jornalista, é uma boa escolha? Eu devo fazer isso? Eu acho que, acima de tudo, o aluno que quer fazer jornalismo, quer seguir nessa carreira não só de jornalismo, mas de comunicação, ele tem que ler muito. Ler de tudo. Eu até brinco, não ler de bula de remédio até ler jornal todo dia, porque isso é muito importante, porque os alunos entram aqui, muitos não leem jornal. E é uma coisa que você tem que ler jornal para você saber a linguagem que você vai usar no jornal. Eu aconselho 2 livros da própria editora da UNB. Um deles chama-se Imprensa e Poder, organizado pelo professor Luiz Gonzaga da Mota. O outro livro é O Jornal, da Forma ao Sentido, organizado pelo professor Sérgio Porto. Chateau, o Rei do Brasil também, que todo mundo já é literatura básica para quem faz jornalismo. Eu acho que tem alguns livros, assim, clássicos, como A Regra do Jogo também, que você tem que... São livros interessantes, assim, que quem quer fazer jornalismo, quem está interessado, tem que ler.